Boa noite, pessoal. A gente vai fazer agora a prática 4, tá? O nome dessa prática, aqui está como prática 1, errei aqui, né? Prática 4, circuitos de recirculação. É para a gente fazer o uso da aplicação da equação da energia de fluxo estacionário. O que significa estacionário? Permanente, ou seja, as coisas não mudam, as propriedades não mudam durante o tempo, pontualmente, né? Elas podem mudar espacialmente, por exemplo, a pressão no ponto 1 pode ser a pressão diferente de um ponto 2, mas a pressão no ponto 1, a temperatura, o volume específico, etc., vão ser constantes no tempo. Isso quer dizer estacionário, isso que quer dizer regime permanente. Tá? Aqui a gente tem uma figura, depois vocês dão uma olhada melhor aqui, que eu vou deixar esse slide para vocês, mas eu já vou num esqueminha aqui resumido do aparelho. Olha, isso aqui é uma visão superior do aparelho, aqui é uma tubulação. Tá? Então nós temos aqui um regulador de pressão. Para que serve isso daqui? A gente faz uma alimentação, né, com água fria, vinda da rua, e tem um regulador de pressão, porque a pressão dessa água de rua ela pode variar. Então, por isso que a gente tem esse regulador de pressão. Tá? Em termos de válvulas, nós temos duas que a gente vai trabalhar aqui. Essa é a primeira, o registro, né? Isso aqui seria o primeiro registro para controlar esse F1. Aqui nós temos um outro registro aqui, olha, para controlar esse F2. O que é F1, F2, F3? São fluxos. F1 seria o fluxômetro 1, fluxômetro 2 e fluxômetro 3. Então essa água fria vem aqui, ela entra para cá, parte dela sai e depois uma parte dela entra aqui, olha. Tá vendo? O que é isso daqui? Isso daqui é uma bomba, uma bombinha que nós temos. Depois no filminho vocês vão ver lá direitinho. Isso daqui é um bypass. Um bypass, como a gente utiliza em outros, por exemplo, bypass no coração, né? É para aliviar a pressão na bomba. Tá? Às vezes a pressão ela pode prejudicar a bomba, então a gente faz um bypass aqui, né? E essa água vem aqui e ela é aquecida, que é um aquecedor, tá? Vem aqui e se mistura com essa água fria, né? Então nós temos aqui, olha, um circuito, né? Nós temos aqui, ó, um circuito aqui dentro, ó, um circuito interno, e nós temos aqui um circuito externo, tá? Então o que nós vamos trabalhar? 3 pontos de temperatura que a gente vai medir com sensor, um termopar, tipo K. T1, temperatura T2 depois do aquecedor e temperatura T3. Nós iremos aplicar a equação da energia entre os pontos 1 e o 3. Então, entre o ponto 1 e 3, o que acontece aqui? Ó? Existe o aquecimento da água aqui. Tá? Essa linha pontilhada aqui seria um volume adicional que a gente não vai trabalhar com ele. É quando a gente vai trabalhar com regime não permanente, quando a gente quiser deixar variar no tempo. Então, nesse exercício, a gente não vai trabalhar com isso daqui, não. Tá? Então, lembrando, o que nós vamos medir são o quê? As 3 vazões aqui, em litros por minuto. Então, F1 vai dar litro por minuto, F2 vai dar litro por minuto, F3 litro por minuto. E 3 temperaturas aqui, se não me engano, ela vai ser dada em não sei se vai ser dada em ohms ou diretamente. Depois eu vejo lá com vocês. Acho que ela é lida em resistência em ohms, tá? Eu não me lembro, mas chegando lá, e olha que eu vi hoje, tá? Eu já me esqueci, mas na hora que chegar lá a gente vê se é em ohms ou se já é uma temperatura em graus Celsius, aí a gente tem que corrigir para Kelvin, tá bom? Mas são 3 temperaturas. E a gente vai traçar a equação da energia entre o ponto 1 e o 3, tá? E ver o que acontece em termos de energia entre 1 e 3 aí.
Então seria legal aí, nós vamos rever a equação da energia, né? Se vocês quiserem pegar o caderno de vocês também, rever a equação da energia aí seria legal, mas aqui a gente já vai trazê-la aqui para vocês. Ó, alguns pontos aqui que a gente tem que lembrar. O tempo vai ser em segundos, o volume é metro cúbico por segundo, né? Esse volume, como que a gente calcula aqui, por exemplo, o volume no tempo, né? A gente tem condições de calcular esse volume no tempo aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Por exemplo, se você tem um balde, né? Um balde de 10 litros, aí você vai encher esse balde de 10 litros. Se você tem um cronômetro, você tem condição de medir aí qual que foi a vazão volumétrica aí. Em 10 segundos, sei lá, para encher 10 litros, eu levei aí 10 segundos. Então você tem aí quanto? 1 litro por 10 segundos, né? Desculpa, 10 litros dividido por 10 segundos, tá? Diâmetro da tubulação desse exercício é 10 milímetros. A área, como que você calcula a área do tubo? πd2, sendo D o diâmetro. Densidade da água, o ρ, quilo por metro cúbico. Vai ter aqui uma tabelazinha para vocês entrarem com esse valor. Taxa de fluxo, ó, F1, F2 e F3. Nós vamos fazer a leitura lá, registrado. Significa que nós vamos ler esse valor, litros por minuto, tá? Depois a gente tem que fazer a conversão aí, né? Lembrando aqui, o que significa? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Taxa de fluxo de volume, o que é? Aqui, por exemplo, metro cúbico por segundo. Tá vendo? Então, esse F aqui vai ter que ser transformado em quê? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Q1, Q2 e Q3. Deixa eu ver, na entrada, na recirculação. Ó, essa taxa de fluxo aqui, tá, que está chamando de QV, seria aquilo que eu falei para vocês, ó, um volume num determinado tempo. Vamos supor que você tem como é que chama esse negócio? Um recipiente com 10 litros. E quanto tempo que vai encher esses 10 litros? Isso daí tem condição da gente colocar, da gente fazer isso daí, essa medida lá, porque tem uma mangueirinha que sai lá daquele circuito e a gente coloca um balde ali na saída, tá? E a gente vai medir ali, de início a gente já mede essa taxa de fluxo de volume, né? A gente coloca um balde lá no final e vai cronometrar. A gente tem qual que é o volume do balde e cronometra aí, vai cronometrando o tempo aí que vai levar para encher o balde, tá? Esse daqui seria o QV, a taxa de volume, de fluxo de volume. O Q1, Q2, Q3, a gente vai calcular, usado aqui em teoria, essa taxa de fluxo de volume, e esse aqui a gente calcula. A gente vai ter uma leitura lá de litro por minuto. Como é que a gente transforma em metro cúbico por segundo? A gente, por exemplo, o QV1. O que é QV1? É a taxa de fluxo do volume de entrada, lá no ponto 1. A gente pega a vazão volumétrica aqui, né, que é litro por minuto, e divide por 60 mil. Aí a gente já vai obter metro cúbico por segundo. Tá? Esse aqui é o fator de conversão lá, né? Tenta descobrir por que desses 60 mil. É facinho. A mesma coisa, o Q2 é a taxa de fluxo do volume de recirculação. É lá dentro daquele, aqui, ó. Aqui, ó, nesse ponto 2 aqui, ó. Aqui você tem um fluxo, aqui você tem um fluxo, aqui você tem um fluxo. Você tem aqui QV1, QV2 e QV3. QV1, QV2, QV3, tá? A taxa de fluxo de massa de entrada, o que seria? O QM1. Você tem QM2 e QM3. Isso daqui seria o que, pessoal? Seria o quilo por segundo, é a nossa vazão mássica, lembra? Aqui é uma vazão volumétrica e aqui seria uma vazão mássica, 1 quilo por segundo, tudo calculado. Opa! Tudo calculado, ó, QM1, QM2, QM3. Como é que a gente calcula esse QM? A gente pega aqui a vazão volumétrica e multiplica pela massa específica ali, no ponto 1.
A mesma coisa, massa específica aqui no ponto 2, ou uma média da massa específica, por exemplo, né? E assim por diante, tá? O que mais que a gente tem? Velocidade do fluxo de entrada. Então a gente tem, ó, a velocidade V1, a velocidade V2 e a velocidade V3. Você está vendo que em cada ponto tem o quê? A sua vazão volumétrica, a sua vazão mássica e a velocidade. Como é que calcula a velocidade? A velocidade, por exemplo, no ponto 1, é a vazão volumétrica dividido pela área. A área do tubo a gente já tem, porque a gente tem o diâmetro dele, né? Então a gente acha a velocidade de 1, velocidade de 2 e velocidade de 3. Temperaturas, tá? São temperaturas registradas, T1, T2, T3. O T4 aqui a gente não vai utilizar, não, né? É só no ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu não me lembro se já sai direto em graus Celsius, tá? Depois a gente fala para vocês. Entalpia, né? Cada ponto vai ter a sua entalpia, o Hzão, né? Que é dado em joule. A entalpia de calor, né, calculada, entrada de calor combinada do aquecedor e bomba. Ah, tá. Isso daqui seria a entalpia, o calor, na realidade, colocado pelo aquecedor e pela bomba. Então, o aquecedor e bomba jogam uma entalpia, jogam um calor para dentro do seu sistema. Entenderam? Então o Hzão aqui ele está dizendo que é assim, que é isso. Ou o Q, vocês vão ver depois que o Qzão lá vai ser dado por isso, né? Depois, capacidade específica de calor, a gente não vai precisar disso daqui, tá? Seria de tabela, mas a gente não vai precisar disso. Entalpia específica, Hzinho, joule por quilo, vamos referenciar na tabela, né? Esse Q aqui, o QT, seria a taxa de transferência de calor. Olha só, a fórmula, a primeira lei é dada por essa equação aqui. Vamos vê-la depois, tá? Eu vou repetir essa equação para vocês, tá bom? Onde tem aqui o QT, que é a taxa de transferência de calor total. Essa aqui seria a taxa colocada, ela está relacionada em entalpia aqui, né? Esse calor colocado dentro do seu sistema está relacionado com essa entalpia aqui, tá? Porque a entalpia também depende da energia interna, né? Vamos lá. Folha de dados 1. Temperatura da água em graus Celsius ou Kelvin. Aqui nós temos a densidade da água. Ó. Então aí essa tabela serve para você pegar o quê? A massa específica, o ρ da água, tá? Depois, essa tabela de dados 2, capacidade específica. Com uma certa temperatura, você pega aqui a capacidade específica de calor da água. Joule, quilo, Kelvin. A gente não vai utilizar nesse exercício. Folha de dados 3, entalpia específica. Tá? É o joule por quilo. Ó. Aqui está multiplicado por... Oh, Jesus. Agora aqui eu não sei por quanto que está multiplicado. Ah, sim. Provavelmente é 10 a terceira, tá? Eu vou verificar. Faz o seguinte. Pega esse valor aqui do livro de vocês, porque aqui eu não sei se esse valor está multiplicado. Provavelmente por 10 a terceira, tá? Mas como eu não tenho certeza... vocês podem pegar a entalpia da água lá do livro do Shapiro, tá bom? Mas enfim, se vocês conseguirem decifrar aqui, né, deixa eu ver agora, pessoal, deixa eu ver isso agora, peraí. Deixa eu ver se eu pego aqui manual... Aqui a gente deixa em vários lugares aqui, manuais, manual da Armfield, TH4. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Só um minutinho.
Só um minuto, tá? Tem professor que está passando manual, mas eu não vou passar o manual, não. É muita coisa, não vou ler mesmo. Não é, vamos dizer assim, não é legal. Densidade, capacidade específica. Né? Ok. Vezes 10 a terceira, pessoal. Tá, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Vezes 10 a terceira. Tá? Deixa eu voltar aqui então para o meu. Então aqui é vezes 10 a terceira. Tá bom? Esse valor aqui então já está multiplicado por 1000. Tá? Vamos conferir de novo aqui. Esse valor aqui já está multiplicado por 1000. Certinho? Ok. Então vamos lá. Ok. Então entalpia. Agora aqui tem o exercício em si. Tá? Olha só. Esse daqui é o esquema então do exercício D. Né? Temos aqui o regulador. Aqui nós temos o controle dos fluxos. O fluxo externo, o fluxo do circuito de recirculação. Temos 3 fluxômetros, F1, F2 e F3. Temos 3 termopares, T1, T2 e T3, o aquecedor e uma bomba aqui, uma bomba de recirculação. Pessoal, lembrando aqui, isso aqui que é importante, ó. Lembrando aqui, a equação da energia. Nós vamos, então, colocar a equação da energia aqui entre os pontos 1 e o ponto 3. Desculpa que está muito ruim aqui, tá? Mas dá para entender. Traçando a equação, ou aplicando a equação da energia entre os pontos 1 e 3, vai ficar assim, olha. O calor, o que significa QT? Né? Então, entre os pontos 1 e 3, onde que está? Ponto 1 está aqui, e ponto 3 está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Então, ponto 1 entrada, ponto 3 saída. Entre o ponto 1 e o 3, o que acontece? Existe um QT aqui. Ó. Esse QT, na realidade, é calor colocado pela bombinha, porque a bombinha também aquece a água, né? E o calor, principalmente, colocado por esse aquecedor. Tá? Então, o objetivo é a gente calcular esse QT, que é a taxa de transferência de calor para o sistema. Da onde que vem esse calor? E o sistema, nós vamos passar a linha pontilhada aqui fora. Ó. O nosso sistema vai ser onde que eu estou passando o mouse aqui. Ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó. Então nós vamos ter uma vazão aqui mássica ou volumétrica que entra. Aqui nós vamos ter uma vazão mássica ou volumétrica que sai. E no seu sistema, o que nós temos aqui? Tá? O calor dado pela bomba, o trabalho da bomba não entra aqui porque o sistema não pega a bomba, entendeu? O sistema vai passar aqui fora, olha, tá? Então o que essa água que está aqui dentro vai receber? Ela vai receber calor vindo da bomba, que é muito pouquinho, a gente pode até negligenciar em comparação com esse calor recebido pelo aquecedor. São duas entalpias aí, né? São duas entalpias aí, na realidade. Bom, enfim, temos uma energia colocada pelo aquecedor e uma energia em termos de calor dado para a bomba. Porque a energia, a bomba, ela coloca 2 tipos de energia aqui no fluido, né? Em forma de calor e também tem a energia hidrodinâmica. Né? Uma energia aqui que vai fazer o quê? Vai dar uma energia ali nesse fluido, uma energia, as pazinhas ali da bomba vai dar uma energia, essa pá mecânica, essa energia mecânica vai ser transferida para o fluido aqui, tá? Então vamos lá, vamos aplicar a equação da energia. Então nós temos aqui, o calor total, é a taxa de transferência de calor para o sistema que a gente quer calcular. QW é o trabalho feito pelo sistema, que ele é zero. O sistema não realiza trabalho, a bomba realiza se a gente estivesse passando ali na bomba, mas a gente não está passando, né?
o seu sistema não passa ali pela bomba, passa por fora dela. QM é a taxa de fluxo de massa através do sistema. Então, esse QM aqui, você pode considerar, ó, só tem um QM. Ah, professor, você pode colocar uma média aqui entre o ponto 1 e o 3. Vão ter duas vazões lá. Faz uma média e coloca como seu QM. Tá? Entalpia, H3, H1. O que é isso? É entalpia específica no ponto 1 e entalpia específica no ponto 2. Como é que são essas entalpias? Como é que você vai entrar? Vai pegar da tabela. De acordo com a temperatura que você tem, você vem aqui, e pega a entalpia da água. Cuidado com a unidade. Tá? Esse valor aqui está multiplicado por 10 à terceira. Cuidado com isso. Né? Que mais? O zinho é a velocidade do fluido. Olha o que vai entrar aqui. O zinho 3, que é na saída, e o zinho 1, que é na entrada. Como é que você calcula isso, o zinho, a velocidade? Ora, você tem as vazões volumétricas, não tem? Divide pela área e você acha o zinho. Z3 é igual a Z1, essa parcela aqui dá zero. Então, o que vai ser zero aqui? O QW, o Z3 e o Z1. Esse daqui é a energia potencial. Ela é zero, porque está tudo na horizontal, está tudo na mesma cota. Tá? Então, o que nós vamos ter? O QT, a diferença de entalpias específicas e a diferença dos quadrados das velocidades, em 1 e 3. Acabou. Acabou. H1, H2 você pega com a temperatura. Como é que você pega aqui o 3 e o 1? Né? Você tem as vazões mássicas, volumétricas, não tem? Tem. Você tem a área, não tem? Tem. A vazão volumétrica dividido pela área vai dar a velocidade. Aqui, ó. Eu mostrei para vocês essa equação lá atrás. Aqui, ó. Aí, ó. O zinho 1. Vazão volumétrica dividido pela área. O que é a vazão volumétrica? Você vai ter que transformar ela em metro cúbico por segundo. Aqui, ó. Vazão volumétrica. Transforma ela em metro cúbico. Como é que você faz para transformar a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo? Pega o litro por minuto que você tem. Olha lá, por exemplo, F1. Calcula F1 aqui, ó. F1 dividido por 60 mil. Você tem metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo dividido pela área. Você vai ter a velocidade em 1. Essa velocidade em 1 você entra lá na fórmula. Você entra na fórmula. E a fórmula acaba sendo assim, ó. Ficando assim, ó. Desse jeito. Tá vendo? Desse jeito. Pronto. E aí, como é que a gente faz? Como é que é o negócio aqui? Olha só. Nós temos aqui F1, F2 e F3. Como é que a gente faz a dinâmica do negócio? Tá? E depois, para vocês entenderem a tabela de dados que eu vou passar para vocês. Tá bom? F1, F2 e F3, o F1 e F2 a gente controla, a gente vai controlar. E o F3 é o que vai ser lido ali. Então, veja, tudo é lido. Tá? Tudo é lido, mas o que vai colocar, o que nós vamos controlar, modificar, é o F1 e o F2. O F3, por consequência, vai sair o que der ali na saída. Então, o que é F1? É o litro por minuto na entrada. O que é F2? É litro por minuto, é o fluxo na recirculação lá dentro, internamente, ali dentro do seu circuito. E F3 é o litro por minuto, ou seja, o fluxo volumétrico que você tem na saída. Tá? Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Qual que é a dinâmica? Olha só. Então, como é que é a dinâmica do negócio? Eu venho aqui, abro, eu deixo sair todo o ar aqui do seu circuito, limpou todo o ar aqui, beleza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma combinação de F1 e F2. Primeira coisa, a gente vai trabalhar o máximo que a gente vai conseguir, que a gente vai começar com 3 litros por minuto. Então, eu vou abrir todo esse registro e abrir todo esse registro. Ele vai nos dar aproximadamente 3 litros por minuto. Entenderam? Aí eu coloco aqui aquecedor, aí eu ligo o aquecedor e deixo ele no máximo. Aí eu não mexo no aquecedor, não.
eu ligo lá, o potenciômetro lá, ligo, deixo ele no máximo e não mexo mais nele. O que nós vamos mexer vai ser no F1 e F2. O F3, a leitura que sair, saiu. Você vê que no F3 não tem registro. Então o que a gente vai fazer? Ó? A combinação de fluxos aqui, F1 e F2. Então a gente vai começar com 3 litros por minuto e 3 litros por minuto. Aí a gente fixa aqui, ó, 3 litros por minuto. Aí a gente vai fazer depois, mexer só aqui dentro, ó. 3 litros por minuto, 3 litros por minuto. Aí a gente vai baixar isso daqui para 2 litros por minuto. Aí a segunda leitura vai ser o quê? 3, que está aqui fora, e 2. Depois a gente vai abaixar aqui para 1 litro por minuto. Aí vai ficar o quê? Aqui fora 3 e aqui 1, entendeu? Então vai ficar 3, 3 a primeira leitura, 3, 2 a segunda leitura, 3, 1 a terceira leitura. Depois o que a gente faz? Volta esse daqui para 3 litros por minuto e esse daqui a gente vai diminuir para 2 litros por minuto. A gente faz as 3 leituras novamente. Então, aqui a gente fixa agora em 2 litros por minuto. Então, vai ficar 2, 3 litros. Depois, aí vai mexer só aqui dentro. Mexer 2, vai ficar 2, 2. Depois, baixa para 1, vai ficar 2, 1. Então, a quarta leitura vai ser o quê? 2, 3. A quinta leitura vai ser o quê? 2, 2. A sexta leitura vai ser o quê? 2, 1 litro por minuto. Entendeu? Aí depois a gente vai para o terceiro conjunto de leituras. Vamos deixar aqui 1 litro por minuto e vamos deixar o máximo aqui, 3 litros por minuto. Então a sétima leitura vai ser o quê? 1, 3. Aí depois a gente deixa 1 aqui, constante. Aí vem, baixa para 2, aí vai ficar 1, 2. Baixa para 1, vai ficar 1, 1. Então a sétima leitura vai ficar o quê? 1, 3. A oitava, 1, 2. E a nona e a última, 1, 1. Então nós vamos ter 9 leituras. Entenderam? 3, 3, 3, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 2, 2, 1. Depois, 1, 3, 1, 2, 1, 1. 9 leituras, tá? Vocês vão entender depois isso na tabela. E vamos ver as temperaturas. Aí, para cada leitura que a gente vai ver, a gente pega o F1, F2, F3 e T2 e T3. Então, aqui, ó. Como é que a gente completa essa tabela? Aqui, ó. Aqui mostra 9 leituras, ó. Acho que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, mas são 9, né? Então, vem aqui, ó. 3, 3, 3, 2, 3, 1. Depois vem 2, 3, 2, 2, 2, 1. Depois vem 1, 3, 1, 2, 1, 1. Isso são valores. Você vai ver que na tabela é próximo de 1, é próximo de 2, é próximo de 3. Tá? E o F3 é o que está lá no final. Tá bom? Aí vocês vão calcular, pessoal, a taxa de fluxo de entrada em metro cúbico por segundo. Divide esse valor por 60 mil, né? Dá esse. Divide esse por 60 mil, dá esse. Divide esse por 60 mil, dá esse. Vão ler as temperaturas lá, tá em graus Celsius mesmo, tá? Vão ler as temperaturas em graus Celsius, T1, T2 e T3. Com essas temperaturas, vocês vão na tabelinha e acham as entalpias específicas em joule por quilo, H1, H2, desculpa, H1 e H3, porque a gente está traçando entre 1 e 3, tá bom? Depois, a velocidade de entrada, Uzinho 1 e Uzinho 2 por aquelas fórmulas, né? O que a gente pega? A gente poderia até, isso daqui ó, é a vazão, o que é isso daqui? A vazão volumétrica, né? Se a gente dividir a vazão volumétrica pela área, a área o que é? πd2 sobre 4. O D, o diâmetro, é 10 milímetros. Se a gente dividir isso aqui pela área, a gente obtém o quê? O Uzinho 1. Se a gente pega aqui o QV3, ó, dividir pela área, a gente tem a velocidade na saída. Tá? Qual que é a taxa de fluxo de massa? Aqui, essa taxa de fluxo de massa, nós vamos pegar qual que é a massa específica para cada caso, multiplica, por exemplo, o que é QM1? QM1 vai ser igual ao quê? Pode usar o QM1, tá? Não tem problema.
o QM1 vai ser igual ao que? A temperatura aqui, desculpa, a massa específica aqui, vezes esse QV1. A massa específica vezes QV1, né? Ou vocês podem pegar a massa específica lá da saída, pessoal. Pode pegar, tá? Aqui faz o seguinte, pega a massa específica da saída, tá? Porque a gente tem o T3, não temos? Que é na saída. Com esse T3 aqui, vocês pegam a massa específica, e essa massa específica, você multiplica aqui, olha, deixa eu ver aqui. Pode multiplicar pelo Q3, tá? Para você obter o QM. Tá bom? Vocês pegam o Q3 aqui, ó, taxa de fluxo da saída, tá? Depois pega a massa específica da saída, então vai ficar QV3 vezes ρ3. Vocês vão achar aqui esse QM. Joga na fórmula e vocês têm o Q total. Aí o que está pedindo para fazer? Fazer a plotagem de um gráfico de taxa de transferência de calor contra a taxa de recirculação. Ou seja, vocês podem colocar aqui, ó, essa taxa de fluxo de massa com essa taxa de transferência de calor. Tá? Faz um gráfico aí para a gente. Né? Aí vocês podem fazer 3 gráficos, um para cada conjunto de dados. Né? Se ficar muito atrapalhado, porque você tem 3 conjuntos de dados, né? Um para o fluxo de entrada de 3 litros, 3 leituras, depois mais um outro conjunto de dados para vazão de 2 litros, e depois para uma vazão de entrada de 1 litro. Tenta fazer tudo, né? Traçar os 3 gráficos, as 3 linhas aí separadamente. Né? Vamos ver o que vai dar. Tá? Certinho? Você pode fixar, enfim, você pega aqui, ó, por exemplo, para taxa de fluxo de entrada 1, 2 e 3, vocês têm 3 pontos, tá vendo? Ó? Então vocês vão ter aí 3. Se quiser pode fazer separado também, vários gráficos, vocês decidem. Ou todas as linhas num gráfico só. Tá? Ou seja, vocês vão colocar esse cara aqui contrastando com esse cara. Tá? É isso que nós vamos fazer. Certinho? Então é só isso, eu vou deixar esse slide para vocês, né? Eu vou deixar um filminho, 2 filminhos para vocês, o filminho dessa aula, o filme do professor Rogério Brito, onde ele vai mostrar o equipamento para vocês, e eu vou deixar aí o link, né? Eu vou deixar para vocês o link, tá? Do vídeo do professor Rogério, o meu vídeo, o slide e a folha de dados em arquivo aí do Excel. Tá bom? E lembrando aí só, então, em termos de ensaio, a gente acabou. Nós fizemos 4. O 5º vai ser um trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, no máximo 5 folhas, no máximo. Tá? Entre 3 e 5 folhas, sobre a experiência de Reynolds. E vai ser o último trabalho. Então, o que vocês vão ter que me entregar aí? 3 coisas, né? O relatório do 4, do 3, do 4 e o trabalhinho do Reynolds. Tudo num arquivo só. Tá? Vocês podem juntar tudo num arquivo só, o trabalho aí em grupo de 5 pessoas. E aí o upload faz individual. Tá bom? Mas assim, pode ser o trabalho de grupo de 5 pessoas, mas o upload faz individualmente. Tá? Aí vocês vão fazer o upload lá no Siga. Tá bom? Aí eu repito isso daí, esses pedidos todos aí, lá no Siga. Tá? Qualquer dúvida, entra lá no WhatsApp que a gente esclarece para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau.